Boa noite a todos. Este é mais um programa Palestras na Fraternal, recebendo hoje Eloy Lopes, da União Espírita Luz da Fraternidade de São Caetano do Sul, São Paulo. E o tema da palestra será Tempos de Reflexão, Análise Histórica dos Ensinos de Jesus na Atualidade. Seja bem-vindo, seu Eloy, e a palavra é sua. Obrigado. Queridos irmãos que nos assistem, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, agradecemos ao convite dos nossos irmãos da Rádio Web Fraternal, aos companheiros Jefferson, Ricardo e a nossa irmã Mara. Nesta noite vamos conversar a respeito das nossas reflexões, dos nossos comportamentos diante de nós mesmos, né? Da família, no trabalho e na sociedade. Vamos então pensar e perguntar o que mudou no mundo e na humanidade. Nesses tempos de pandemia que nos assola, que modificou todo o nosso comportamento, e de repente ficamos paralisados, com medo. O que estamos fazendo? Nós, que somos cristãos, diante dos ensinamentos de Jesus. Diante de tantas dificuldades, de tantos problemas que afetou a todos nós, vimos-nos de repente presos em nossos próprios lares. Nossas famílias, esposas, esposos, filhos, todos retidos nos lares, com receios, medos de um inimigo desconhecido, que não tem rosto, totalmente invisível aos nossos olhos. Tendo todos os cuidados, e que não são poucos, pois nos ataca impiedosamente, nos tirando a possibilidade de até darmos um último adeus aos nossos entes queridos que se foram. Quantas vidas foram embora sem os conhecermos, famílias desesperadas. Nós mudamos, sim, mas nos machucou e continua nos machucando demais. Mudamos o nosso comportamento diante de nós mesmos e de todos. Nos vimos em situações que a mídia divulgou exaustivamente, tais como agressões dentro da família, separações, divórcios, filhos relegados ao céu, ao léu, irmãos chegando a ponto de automutilação e do suicídio, causando assim rupturas em muitas famílias. Como a lição está sendo difícil, passamos a conviver 24 horas com a família, coisa que não fazíamos a não ser em finais de semana. Trabalho, escolas, compra nos supermercados, a nossa rotina. Passamos a conhecer as nossas esposas, esposos, filhos, e passamos a reparar e ver coisas que não percebíamos. Primeiramente, os defeitos de todos nós, problemas e que defeitos e que problemas. Mas passamos a ver as virtudes também, muitas virtudes. Filhos brigando, não querendo estudar, discussões com pai, com mãe e com outros irmãos. Uma completa alteração nos hábitos e costumes, filhos dormindo de dia e acordando à noite. Que saudades do trabalho, da escola, onde levamos os nossos filhos todos os dias. Mudou, tudo mudou. E nós nos preparamos para isto? Sim e não. Nós nos preparamos estudando os ensinamentos de Jesus. Estudamos e estamos estudando sempre, meus irmãos. Mas chegou o momento mais difícil para nós todos. Chegou a hora de praticá-los. Quantas reflexões foram e serão necessárias? A hora da verdade chegou, impiedosa e imperiosa. Colocar em prática
tudo o que estudamos, como é difícil, companheiros. Né? Essa tal da reforma íntima que tanto falamos. Quando então me veio à mente um livro maravilhoso, Jesus e Atualidade. Psicografia do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, onde nos deparamos com a atualidade do século XXI. É claro, o entendimento da especificidade da missão de Jesus, o Divino Mestre, que veio ensinar e exemplificar a humanidade sobre a riqueza espiritual que todos temos dentro de nós e que deve ser trabalhada e desenvolvida por todos nós. Conforme João, o apóstolo, que recebeu de Jesus este ensinamento: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço. E olha só que desafio ele nos lançou. Vamos então, caros irmãos, fazer nossas reflexões a este respeito. Não será perguntando o que Jesus faria, mas sim o que temos que fazer. Jesus nos apresenta que o processo evolutivo constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado a vibrações mais fortes, no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor nos visita é que começamos a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontramos o lenitivo, anelando assim por conquistas mais importantes. Vivemos em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que estamos, vez por outra, experimentando a paz que passamos a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que nos assinalam, até conseguirmos a tranquilidade, com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascendemos, caindo para levantar-nos, atraídos pelo sublime tropismo do amor, conseguimos o estágio mais alto, que significa triunfar. Tudo na vida são desafios e as resistências. A lei de entropia degrada a energia que nos tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência dos músculos que os experimentam. Os movimentos peristálticos são os testes constantes para as fibras que os sofrem. É natural que o mesmo suceda no campo da moral do nosso ser, que nunca retrocede e não estaciona sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem os pratica e que se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadora de desgraças de várias ordens. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno da projeção de sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo
das suas próprias mazelas. A tolerância, em razão disso, todos se impõem como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vinganças prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Certamente há cortes e autoridades credenciadas para o ministério do saneamento moral da sociedade, encarregadas dos processos que envolvem os delituosos e os julgam, estabelecendo os instrumentos reeducativos, jamais punitivos. Pois que se o fizessem, incidiriam em erros idênticos, e se não mais graves até. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. O mestre estabeleceu formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão, e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de julgar, tomou de compaixão e ajudou-a. Naturalmente, não solucionou todos os problemas, nem atendeu a todos como ele o desejava. Não obstante, compadecido, os amou, envolvendo-os em ternura, ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem a paz. A coragem de Jesus, nosso Mestre. A de Jesus foi uma vida de constantes desafios. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente sem desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Nunca anuiu com o crime disfarçado da legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de quaisquer natureza, sob as justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Jesus elegeu um samaritano como exemplo da solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita adulto, e até astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora. Embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Jesus apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado e ao crime. Com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta irregular para torná-la assim a mensageira da boa nova na sua ressurreição. Fez-nos a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Sua palavra suave ante os sofredores tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos que se fizessem ouvidos. Sua palavra suave nos trouxe o amor das quais ele nunca
cedeu aos mais poderosos. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Viveu assim e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Apoia-te nele, sob a tribulação ou fora dela, busca-o. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Jesus, como pastor de almas, nos fez responsáveis, elucidando-nos a respeito dos deveres, das reais necessidades, dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, se doou até o holocausto, não fosse a sua vida ao nosso lado em si mesma um grande e estoico sacrifício de amor. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade que os capacita para as realizações relevantes. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-os aos planos superiores da vida. A humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles se destacam pelas grandezas de suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen e aos obsediados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, em guardando os valores éticos e deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. E assim, companheiros, Jesus também, quando procurado pelos portadores das enfermidades, sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que eles os poderiam curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer, complementando-se um no outro, tornam-se essenciais para os restabelecimentos físicos e psíquicos do candidato à cura. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o equilíbrio, auxiliando assim na restauração dos seus organismos danificados. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade, o portador da mesma. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Desse modo, irmãos, arrebentando as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer, investe e, ao fazê-lo, age de forma a recolher os resultados almejados. A semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. E assim, queridos companheiros, Jesus também nos apresenta o crer é uma decisão grave,
de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar-se e enriquecendo assim de forças a vida. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Nas tuas dificuldades e dores, irmão, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte da libertação. Se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento de consegui-las, pois este é agora. E assim, caros irmãos, Jesus, no seu evangelho de amor, nos ensina e exemplifica, nos seus memoráveis momentos junto ao povo, aos sofredores que estavam lá junto a ele no Sermão da Montanha, onde ele conclamou e chamou bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos e bem-aventurados os misericordiosos, pois assim ganharão o reino dos céus. Jesus nos ensinou, exemplificando, amar a Deus sobre todas as coisas, amar pai e mãe, amar nossos irmãos, nossos filhos e os nossos amigos e inimigos. Essa é a mensagem de Jesus na atualidade que estamos esquecendo e temos que relembrar, principalmente, não só por esse momento de hoje, dessa pandemia que nos acossa, nos judia e nos maltrata. Passo assim a palavra. Nós agradecemos a presença do seu Eloy aqui conosco e por esta palestra tão elucidativa. E se você gostou, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal do YouTube, nos acompanhe em todas as mídias sociais, ouça a Rádio Fraternal, que o nosso maior objetivo é levar paz, tranquilidade e equilíbrio para você. Desejo a todos que fiquem com Deus e na presença de Jesus Cristo. E até a próxima. Assim, queridos irmãos, obrigado pela noite de hoje, onde pudemos trazer os ensinamentos do Cristo. E o nosso Mestre, Jesus, que nos amou, apresentando-nos caridade e apresentando a todos nós o caminho do homem perfeito. Então, sigamos os ensinamentos maiores que Ele nos deu, no capítulo do homem bom. Sede perfeitos como perfeito é o Pai. Sejam homens de bem, sigamos então o seu exemplo do Mestre. Queridos irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai, do nosso amado Jesus e dos nossos irmãos benfeitores que conduzem as nossas atividades, estejam sempre em todos os nossos corações. Boa noite a todos.